Então, boa noite a todos. Boa noite. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido irmão maior, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, encarnados, desencarnados, para um estudo de mais um livro. O conhecimento nos ajuda a refletir sobre as atitudes, nossas ações, nosso dia a dia. Que esse livro possa fazer nossa reflexão e ajudar a todos nós a nos tornarmos pessoas melhores, mais esclarecidas, melhores, com as suas próprias mãos. Muito obrigado, mestre. Ilumine a cada um de nós. Que possamos. Obrigado, mestre, por iluminar nossas vidas, pela nossa família, família material, família espiritual. Obrigado, Senhor, pelo trabalho. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de aprendizado. Obrigado pela convivência com outras pessoas e que possamos, nessa convivência, aprender a perdoar, aprender a amar, aprender a auxiliar, aprender a sermos melhores. Pedimos que ilumine a todos nós e graças ao bom Deus. Graças a Deus. A Ângela abriu no Evangelho segundo o Espiritismo, na página... Nossa, hoje eu fui lá no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, e no item Preces pelos Espíritos, para logo após a morte. Nós sabemos que as preces são super importantes, né? Qual que é o número? Ângela, qual que é Preces pelos Espíritos para logo após a morte. 59. É o item 59. A gente sabe que as preces são super importantes para encarnados, para desencarnados. E no final do Evangelho tem uma sugestão de preces, né? Não é uma fórmula, não é uma coisa que tem que ser seguida ao pé da letra. Simplesmente é uma sugestão para ajudar a gente a aprender a rezar, aprender a fazer preces, né? Então, é interessante a gente ler e refletir, às vezes utilizar, mas o que a prece mais correta é a prece de coração. Se a gente usar essa prece e sentir palavra por palavra, está perfeito. Se a gente fizer uma prece sem ser decorada, sem ser lida, mas do coração, tá ótimo. O importante é fazer essa prece de coração. Então, a gente vai começar, né? A gente iniciou o livro Memórias do Suicida, a gente leu a parte introdutória, a gente hoje vai ler o primeiro capítulo. Quem que vai ler? A Ângela continua lendo? Sim. O Vale dos Suicidas.
Precisamente no mês de janeiro do ano da graça de 1891, fora eu surpreendido com o meu aprisionamento em região do mundo invisível, cujo desolador panorama era composto por vales profundos, a que as sombras presidiam gargantas sinuosas e cavernas sinistras, no interior das quais uivavam quais maltas de demônios enfurecidos. Espíritos que foram homens dementados pela intensidade e estranheza, verdadeiramente inconcebíveis dos sofrimentos que os martirizavam. Nessa paragem aflitiva, à vista torturada do grilheta, não distinguiria sequer o doce vulto de um arvoredo que testemunhasse suas horas de desesperação. Tampouco paisagens confortativas que pudessem distraí-lo da contemplação cansativa dessas gargantas, onde não penetrava outra forma de vida que não a traduzida pelo supremo horror. O solo coberto de matérias enegrecidas e fétidas, lembrando a fuligem, era imundo, pastoso, escorregadio, repugnante. O ar pesadíssimo, asfixiante, gelado, enoitado por vulcões ameaçadores, como se eternas tempestades rugissem em torno, e, ao respirarem-no, os espíritos ali engastulados sufocavam-se como se matérias pulverizadas, nocivas mais do que a cinza e a cal, lhes invadisse as vias respiratórias, martirizando-os com suplício inconcebível ao cérebro humano, habituado às gloriosas claridades do sol, dádiva celeste que diariamente abençoa a terra e as correntes vivificadoras dos ventos sadios que tonificam a organização física dos seus habitantes. Não havia, então, ali, como não haverá jamais, nem paz, nem consolo, nem esperança, tudo em seu âmbito, marcado pela desgraça, era miséria, assombro, desespero e horror. Dir-se-ia a caverna tétrica do incompreensível, indescritível a rigor, até mesmo por um espírito que sofresse a penalidade de habitá-la. O Vale dos Leprosos, lugar repulsivo da antiga Jerusalém, de tantas emocionantes tradições e que, no orbe terráqueo, evoca o último grau da abjeção e do sofrimento humano, seria consolador estágio de repouso comparado ao local que tento descrever. Pelo menos ali existiria solidariedade entre os renegados. Os de sexos diferentes chegavam mesmo a se amar. Adotavam-se em boas amizades, irmanando-se no meio da dor para suavizá-la. Criavam a sua sociedade, divertiam-se, prestavam-se favores, dormiam e sonhavam que eram felizes. Então, ele está começando a descrever, então, nesse ano que ele está falando, que ele chega ao Vale dos Suicidas, é o ano que ele comete o suicídio. E quando a gente desencarna, a gente é naturalmente levado para o lugar de frequência dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Então, esse vale, chamado Vale dos Suicidas, concentra
uma grande quantidade de pessoas que cometeram suicídios. O André Luiz, que no umbral era chamado de suicida, estava num lugar diferente desse vale. O umbral, lugar de regiões de muito sofrimento, aparentemente é um lugar de menos sofrimento do que o Vale dos Suicidas. E por que essa região de tão grande sofrimento? É uma região as condições dessa região são condições geradas pelas próprias pessoas que ali se encontram. Então não é que Deus criou um vale e colocou essas pessoas lá, né? Se você pegasse todo esse grupo de pessoas e colocasse tirasse as pessoas de nosso lar, do local físico de nosso lar, tirasse todas as pessoas de nosso lar e colocasse essas pessoas, ou esses suicidas, em nosso lar, em pouco tempo, o nosso lar ficaria exatamente como está aí. Porque, na verdade, o nosso lar é reflexo das pessoas que estão lá. E o Vale dos Suicidas é a mesma coisa, é reflexo das pessoas que estão lá. Os pensamentos, as atitudes, acabam gerando essa região de grande sofrimento, que ele tenta descrever, né? Então, eles criam o próprio ambiente que eles estão. Então, não é um castigo, é a criação deles. E realmente é de sofrimento. Mas no presídio que vos desejo dar contas, nada disso era possível, porque as lágrimas que se choravam ali eram ardentes demais para se permitirem outras atenções que não fossem as derivadas de sua própria intensidade. No Vale dos Leprosos havia a magnitude compensadora do sol para retemperar os corações. Existia o ar fresco das madrugadas com os seus orvalhos regeneradores. Poderia o precito ali detido contemplar uma faixa do céu azul, seguir com o olhar enternecido bandos de andorinhas ou de pombos que passassem em revoada. Ele sonharia, quem sabe, lenido de amarguras, ao poético clarear do plenilúnio, enamorando-se das cintilações suaves das estrelas, que lá no imaginável acenariam para a sua desdida, sugerindo-lhes consolações no insulamento a que o forçavam as férreas leis da época. E depois, a primavera fecunda voltava rejuvenecia as plantas para embalsamar com seus perfumes cariciosos as correntes de ar, que as brisas diariamente tonificavam com outros tantos bálsamos generosos que traziam no seio amorável. E tudo isso era como dádivas celestiais que reconciliá-lo com Deus, para reconciliá-lo com Deus, fornecendo-lhe tréguas na desgraça. Mas na caverna onde padecia o martírio que me surpreendeu, além do túmulo, nada disso havia. Aqui era a dor que nada consolava, a desgraça que nenhum favor ameniza, a tragédia que ideia alguma tranquilizadora vem orvalhar de esperança. Não há céu, não há luz, não há sol,
não há perfume, não há tréguas. O que há é o choro convulso e inconsolável dos condenados que nunca se harmonizam. O assombroso ranger de dentes da advertência prudente e sábia do sábio mestre de Nazaré. A blasfêmia assintosa do réprobo a se acusar a cada novo rebate da mente flagelada pelas recordações penosas. A loucura inalterável de consciências contundidas pelo vergastar infame dos remorsos. O que há é a raiva envenenada daquele que já não pode chorar, porque ficou exausto sobre o excesso de lágrimas. O que há é o desaponto, a surpresa aterradora daquele que se sente vivo a despeito de se haver arrojado na morte. É a revolta, a praga, o insulto, o ilular de corações que o percutir monstruoso da expiação transformou em feras. O que há é a consciência conflagrada, a alma ofendida pela imprudência das ações cometidas, a mente revolucionada, as faculdades espirituais envolvidas nas trevas oriundas de si mesmo. O que há é o ranger de dentes nas trevas exteriores, de um presídio criado pelo crime, votado ao martírio e consagrado à emenda. É o inferno na mais hedionda e dramática exposição, porque, além do mais, existem cenas repulsivas de animalidade, práticas abjetas dos mais sórdidos instintos, as quais eu me pejaria de relegar, de revelar aos meus irmãos, os homens. Então, aqui ele está, primeiro, o autor do livro é um suicida. Então, ele pode dizer sobre esse problema porque ele viveu esse problema. Logicamente que no momento que ele está escrevendo o livro, ele já superou, né? Ele já passou, ele já saiu do vale, ele já foi para um hospital, ele já foi tratado, já fez cursos. Então, no momento que ele está escrevendo o livro, ele já está bem mais equilibrado do que quando ele vive isso. Mas ele realmente viveu lá no vale. Diferente de uma pessoa que vai lá e visita o vale. Né? Uma pessoa que vai e visita o vale não consegue descrever, né? Não consegue sentir tudo, né? Diferente. Você não consegue sentir tudo, né? Mas uma pessoa que vive, né, sente todos os problemas, as dificuldades. É a mesma coisa o seguinte, né? Alguém que nunca se drogou, falar sobre as drogas. Ou alguém que passou parte da vida drogado e conseguiu, né, se afastar um pouco das drogas e falar sobre a problemática da droga. Então, falar, tá, eu sentia isso, e por isso que eu me drogava, né? Então, eu falo para vocês não se drogarem porque eu senti todas as coisas negativas das drogas. Alguém que nunca passou por isso, fala, mas não fala com tanto conhecimento de alguém que passou pelo sofrimento. A mesma coisa é aqui, né? Ele realmente viveu. Agora, quando escreveu o livro, estava muito melhor, muito mais equilibrado. Eu ia falar mais uma coisa, esqueci.
E ele fala de todos os problemas, todos os sofrimentos que eles estão passando nesse vale, nesse local. E ele compara sempre com, né, um exemplo que é o vale dos leprosos. No vale dos leprosos, na época de Jesus, né, todo mundo que tinha hanseníase, a lepra, que não tinha cura na época, era colocado nesse vale para morrer. Então era um vale de grande sofrimento, porque se encontrava pessoas só nesse tipo de problema, nesse tipo de doença. Mas ele fala que lá, apesar de esses problemas, você tinha sol, você tinha plantas, você tinha flores, você tinha as coisas belas que você não encontra nesse local. Então, ele está dizendo que, apesar de tantos problemas no Vale dos Leprosos, ainda era um lugar muito melhor do que o Vale dos Suicidas. A gente lembra também que a Maria Madalena, depois que ela se arrepende, né, ela vai para o Vale dos Suicidas, né, porque depois que ela se arrepende da prostituição, e ela se converte, ela acompanha Jesus, ela aprende com Jesus, ela quer seguir, ela quer sair pregando, né? E a sociedade machista da época, muito mais machista do que hoje, não considerava uma mulher como pregadora. E quando os leprosos acabam andando, né, na época, quando os leprosos andavam, eles batiam lá um sinal, um sino, para as pessoas ficarem longe dos leprosos, né? Então, eles estavam andando, buscando Jesus. Aí eles encontram a Maria Madalena, e a Madalena falou, ó, Jesus já não está mais entre nós. Aí, esses leprosos que tinham esperança de cura, né, com Jesus, ficam decepcionados. E a Maria Madalena, vendo essa decepção, começa a pregar para os leprosos. E ela percebe que os leprosos ficam mais serenos, que eles ficam mais tranquilos, que a pregação dela, os ensinos da Maria Madalena, ela acaba ajudando os leprosos. E como o pessoal não queria escutar a Maria Madalena, e os leprosos se sentiam bem com ela acaba indo viver com os leprosos, mesmo não tendo a lepra. Aí ela vai convivendo com os leprosos, e pregando, ensinando e convivendo com eles, né? E algum tempo depois, ela adquire a lepra. Ela que era uma mulher lindíssima, ela adquire a lepra. E quando ela adquire a lepra, ela agradece a Deus pela doença. Ela agradece a Deus, ela fica feliz de estar conseguindo passar por essa expiação que iria fazer com que ela renovasse como espírito. Então ela desencarna de lepra. Quando ela vai lá, ela não tem a lepra, né? Mas ela se modifica como pessoa, prega, sofre, expia na lepra, mas ela não se revolta com a doença. Ela fica até feliz com a doença, que essa doença está expurgando, né? Está eliminando as coisas ruins que ela julga ter feito no passado. Quem ali temporariamente estaciona, como eu estacionei, são grandes vultos do crime.
é a escória do mundo espiritual, falanges de suicidas que periodicamente, para seus canais, afluem levadas pelo turbilhão das desgraças em que se arredaram a se despojarem das forças vitais que se encontram, geralmente intactas, revestindo-lhes os envoltórios físico-espirituais, por sequência, sacrílegas do suicídio e provindas preferencialmente de Portugal, da Espanha, do Brasil e das colônias portuguesas da África, infelizes carentes do auxílio confortativo da prece, aqueles levianos e inconsequentes que, fartos da vida, que não quiseram compreender, se aventuraram ao desconhecido em procura do ouvido pelos despenhadeiros da morte. Então, ele está dizendo, mais para trás, ele estava dizendo o seguinte, né, que as pessoas, né, cometeram suicídio. E todo mundo que comete suicídio, né, a maioria comete suicídio, acredita que está fugindo de um sofrimento. E quando a pessoa está sofrendo encarnado, se mata, comete suicídio, ela espera que com a morte finalize tudo. Quando ele se encontra, matou o corpo, e como espírito ele está vivo, ele fica ainda mais revoltado, mais decepcionado. E ele acaba sofrendo muito mais do outro lado. Ele tentou fugir de um sofrimento, e ele agravou os sofrimentos. Então, sofrimentos grandes. E ele está dizendo que esse Vale dos Suicidas não é um vale que concentra todos os suicidas do mundo. Mas ele tem algumas regiões, então pessoas com a mesma afinidade cultural, então pessoal de Portugal, de Espanha, do Brasil, de colônias portuguesas, é que se encontram nesse Vale dos Suicidas. Mas só tem suicidas nesses locais? Não. É que no mundo espiritual, existem várias colônias, vários lugares. Né? Então, por exemplo, o André Luiz descreveu nosso lar. Mas existe só nosso lar com aquela frequência vibratória? Não. Então, existem vários locais. Né? Nosso lar é um deles. Assim como o Vale dos Suicidas, onde o Camilo Cândido Botelho esteve, é um local onde se encontra suicidas desses grupos, Brasil, Portugal, Espanha, colônias portuguesas da África. Mas, por exemplo, um suicida da Noruega não vem para cá, vai para outro Vale dos Suicidas em outra região. Ok? O além-túmulo acha-se longe de ser a abstração que na Terra se supõe, ou as regiões paradisíacas, fáceis de conquistar com algumas poucas fórmulas inexpressivas. Ele é antes simplesmente a vida real. E o que encontramos ao penetrar suas regiões é vida, vida intensa a se desdobrar em modalidades infinitas de expressão, sabiamente divididas em continentes e falanges como a Terra, o que é em nações e raças, dispondo de organizações sociais e educativas modelares a servirem de padrão para o progresso da humanidade. É no invisível, mais do que em mundos planetários, que as criaturas humanas colhem inspiração para os progressos que lentamente aplicam no orbe. Não sei como decorrerão os trabalhos
correcionais para suicidas nos demais núcleos, ou colônias espirituais destinadas aos mesmos fins que se desdobrarão sobre céus portugueses, espanhóis e seus derivados. Sei apenas é que fiz parte de sinistra falange detida por efeito natural e lógico nessa paragem horrenda cuja lembrança ainda hoje me repugna a sensibilidade. É bem possível que haja quem ponha a discussões mordazes a veracidade do que vai descrito nessas páginas. Dirão que a fantasia mórbida de um inconsciente exausto de assimilar Dante terá produzido, por conta própria, a exposição aqui ventilada, esquecendo-se de que, ao contrário, o Vate florentino é que conheceria o que o presente século sente dificuldades em aceitar. Não os convidarei a crer. Não é assunto que se imponha à crença, simplesmente, mas ao raciocínio, ao exame, à investigação. Se sabem raciocinar e podem investigar, que o façam, e chegarão a conclusões lógicas que os colocarão na pista de verdades assaz interessantes por toda a espécie humana. O que os convido é o que ardentemente desejo e para que tenho todo o interesse em pugnar, é que se eximam de conhecer essa realidade através dos canais trevosos a que me expus, dando-me ao suicídio por desobrigar-me da advertência de que a morte nada mais é do que a verdadeira forma de existir. De outro lado, que pretenderia o leitor existisse nas camadas invisíveis que contornam os mundos ou planetas, se não a matriz de tudo quanto nele se reflete? Em nenhuma parte se encontraria a abstração ou nada, pois que semelhantes vocábulos são expressivos no universo criado e regido por uma inteligência onipotente. Negar o que se desconhece por se não encontrar a altura de compreender o que se nega é insânia incompatível com os dias atuais. O século convida o homem à investigação e ao livre exame, porque a ciência, nas suas múltiplas manifestações, vem provando a inexatidão do impossível dentro do seu cada vez mais dilatado raio de ação. E as provas da realidade dos continentes superterrenos encontram-se no arcanos das ciências psíquicas transcendentais, às quais o homem há ligado muito relativa importância até hoje. O que conhece o homem, aliás, do próprio planeta onde tem renascido desde milênios, para criteriosamente rejeitar o que o futuro há de popularizar sobre os auspícios do psiquismo, o seu país, a sua capital, a sua aldeia, a sua palhoça, ou quando mais avantajado de ambições, algumas nações vizinhas cujos costumes se nivelam aos que lhes são usuais. Então, esse livro foi escrito, né, há 100 anos atrás. Tá? Basicamente, há 100 anos atrás.
época aonde, então, quando esse livro foi lançado, né, foi escrito há 100 anos atrás, depois ficou alguns anos engavetado, esperando a população, né, evoluir, esperando a revisão do Leon Denis, né, então foi lançado alguns anos depois, né, mas na época que foi lançado, essas informações eram novas e as primeiras pessoas que leram o livro tiveram que avaliar se esse livro tinha sentido, se tinha lógica, se tinha fundamento. Ou se a Ivone Pereira, como médium, não dava para se confiar. Após a avaliação, né, da mediunidade, da Ivone, após a avaliação dos escritos, né, dos vários livros que a Ivone escreveu, né, hoje em dia ela é considerada uma grande médium. Então, os livros escritos pela Ivone Pereira são considerados confiáveis, né? Então, mas na época, quando ela lançou o livro, você tinha que ler o livro com todo o cuidado, com toda a avaliação, com toda a reflexão para falar: esse livro é confiável, esse texto é confiável, ou é uma alucinação da médium, do espírito? Então, essa reflexão tem que ser feita, exatamente em todos os livros que a gente lê. Logicamente que um livro como esse, que já foi avaliado por muita gente, a gente se sente mais tranquilo de ler, estudar, compreender, né? Agora, um livro mais novo, para um médium que está começando, você fica ainda com mais cuidados para avaliar. Você não vai ter que negar, mas você tem que ter mais um crivo da razão, para você avaliar muito bem, né, para ver se o livro, você pode confiar ou não, você pode acreditar nas coisas ou não. Então, por isso que ele fala, vamos raciocinar. É isso que os espíritos devem fazer, ler qualquer texto e, com base na razão, com base no conhecimento, avaliar se o texto está falando besteira ou se é uma coisa que realmente pode ser uma realidade. E aqui a gente raciocinando é uma coisa que é uma coisa real, né? Que é um sofrimento causado, é uma região causada, gerada pelos próprios suicidas daquele local. E o próprio texto fala que existem várias regiões dessas, equivalente a essas, no planeta Terra. Né? Não é todo mundo no mesmo local. Como existem nações, existem regiões do mundo espiritual também, equivalentes. Então, tem vários suicidas em vários locais do planeta. Por toda parte em torno dele, existem mundos reais, exarando vida abundante e intensa. E se ele o ignora, será porque se compraz na cegueira, perdendo tempo com futilidades e paixões que lhe sabem ao caráter. Não perquiriu jamais as profundidades oceânicas, não poderá mesmo fazê-lo por enquanto. Não obstante, debaixo das águas verdes e marulhentas, existem não mais um mundo perfeitamente organizado, mas um universo que assombraria pela grandiosidade e ideal perfeição. No próprio ar que se respira, no solo onde pisa, encontraria o homem outros núcleos organizadores de vida, obedecendo ao impulso inteligente e sábio de leis magnânimas, fundamentadas no pensamento divino, que os aciona para o progresso na conquista do mais perfeito. Bastaria que se munisse de aparelhamentos precisos para averiguar a veracidade dessas coletividades desconhecidas
por serem invencíveis umas e outra apenas suspeitadas, nem por isso deixam de ser concretas, harmoniosas, verdadeiras. Assim sendo, habilite-se também desenvolvendo os dons psíquicos que herdou da sua divina origem. Impulsione pensamento, vontade, ação, coração, através das vias alcandoradas da espiritualidade superior e atingirá as esferas astrais que circundam a Terra. Era eu, pois, presidiário dessa cova ominosa do horror. Não habitava, porém, ali sozinho. Acompanhava-me uma coletividade falange extensa de delinquentes como eu. Então, ainda me sentia cego. Pelo menos sugestionava-me de que o era. E, como tal, me conservava, não obstante minha cegueira, só de se definir, em verdade, pela inferioridade moral do espírito distanciado da luz. A mim, cego, não passaria, contudo, despercebido o que se apresentasse mal, feio, sinistro, imoral, obsceno, pois conservavam meus olhos visão bastante para toda essa escória contemplar, agravando-se destarte a minha desdita. Dotado de grande sensibilidade para maior mal, tinha agora como superexcitada, o que me levava a experimentar também o sofrimento dos outros mártires, meus cômpares, fenômenos que, ocasionados pelas correntes mentais que se despejavam sobre toda a falange e oriundas pela própria, que assim realizava impressionante afinidade de classe, o que é o mesmo que asseverar que sofríamos também as sugestões dos sofrimentos um dos outros, além das insídias a que nos submetiam os nossos próprios sentimentos. Existe uma nota aqui, lê a nota, né? Após a morte, antes que o espírito se oriente, gravitando para o verdadeiro lar espiritual que lhe cabe, será sempre necessário um estágio numa anticâmara, numa região cuja densidade e aflitivas configurações locais corresponderão ao estado vibratórios e mentais do recém-desencarnados. Aí se deterá até que seja naturalmente desanimalizado, isto é, que se desfaça dos fluidos e forças vitais de que são impregnados todos os corpos materiais. Por aí se verá que a estada será temporária nesse umbral do além, conquanto geralmente penosa. Tais sejam o caráter, as ações praticadas, o gênero de vida, o gênero de morte que teve a entidade desencarnada. Tais serão o tempo e a penúria no local descrito. Existem aqueles que aí apenas se demoram algumas horas. Outros levarão meses, anos consecutivos, voltando à reencarnação sem atingirem a espiritualidade. Em se tratando de suicidas, o caso assume proporções especiais, por dolorosas e complexas. Estes aí se demorarão geralmente o tempo que ainda lhe restava para a conclusão do compromisso da existência que prematuramente cortaram, trazendo carregamentos avantajados de forças vitais animalizadas, além das bagagens das paixões
criminosas e uma desorganização mental, nervosa e vibratória completas. É fácil entrever qual será a situação desses infelizes para quem um só bálsamo existe, a prece das almas caritativas. Então, o texto, antes dessa nota, ele diz, né, que ele está cego. Na verdade, o Camilo, ele tinha a visão perfeita e, com cerca de 40 e poucos anos, ele fica cego. E a cegueira fez com que ele entrasse em sofrimento muito grande. E foi a cegueira que ele não aguentou que fez ele cometer o suicídio. Né? Então ele chega no mundo espiritual ainda cego. Ah, mas o problema estava no corpo ou no espírito? Na verdade, a cegueira era no corpo. Mas como ele estava ainda desequilibrado espiritualmente, ele ainda se via cego no mundo espiritual. Né? Então, ele podia, se ele tivesse enfrentado, né? Ele ficou cego aos 40 e poucos anos, e ele não se revoltasse, ele não se entregasse, ele não cometesse suicídio, ele vivesse vários anos na cegueira, pode ser que ele tivesse simplesmente reparado, né, a falta do passado, e ele, chegando no mundo espiritual, ele rapidamente recuperaria a visão. Mas ele, infelizmente, não aguentou a prova, que mais para frente ele vai falar por que ele ficou cego. Né? Quais as razões que ele acabou a doença que gerou a cegueira, mas essa doença é gerada em erros de outras vidas. Mas ele vai explicar no livro isso. Mas, então, aqui na nota, ele está dizendo o seguinte, né? Que todos nós, a gente desencarna, a gente passa por um período de perturbação. E essa perturbação pode ser de minutos, horas, dias, meses, anos, depende da nossa perturbação. Então, a gente tem que procurar ter comportamentos, pensamentos, ações que façam com que a nossa perturbação no desencarne seja rápida, que rapidamente a gente é recolhido, é levado para um hospital e vá se recuperando, né? Que a nossa perturbação seja de minutos. Como eu já falei em outras vezes, a minha avó materna, ela estava lúcida no velório. No velório dela, ela dançou para minha tia, que tinha vidência. Ou seja, no velório dela, ela já estava lúcida. Ela passou por um período de doença, né, pré-desencarne, e às vezes essa doença também faz com que você passe, você se recupere. Então, a doença que ela passou tal, né, ela teve um período de doença, não muito bom, mas teve um período de doença, e também a gente fala que a pessoa está se preparando para se desligar. Então, ela se preparou nesse desligamento, nesse período que ela ficou doente, mas na hora que ela desligou do corpo, ela estava lúcida no velório. Né? Será que a gente, quando desencarnar, vai ter isso? No velório já vai estar claro, vai estar tranquilo? Não é para qualquer um, né? Mas a gente tem que se esforçar para que a perturbação seja curta. Quando a gente comete um suicídio,
né? Todos nós temos um fluido vital, esse fluido que anima a matéria. Esse fluido vital, ele vai sendo consumido ao longo da nossa encarnação. Então, a gente vai consumindo, chega uma hora que a gente já consumiu todo o nosso fluido vital, a gente desencarna por velhice. Então, a gente fala, vai passando, vai gastando. Aí acabou, a gente se desliga do corpo. Agora, se a gente comete suicídio, né? No caso do Camilo, com 40 e poucos anos. Vamos supor que a programação dele tivesse que viver até os 80. Se ele se desenganou, ele se suicidou com 45 e ele vai viver até 80, segundo o texto aí, ele pode ficar 35 anos sofrendo numa região como essa. Porque tem que se desgastar esse fluido vital. Então, imagina esse tipo de sofrimento durante anos. Então, vamos pensar, a cegueira não era tão ruim assim, não. A cegueira é uma coisa que choca, que você pode passar por dificuldades, mas ele estaria sofrendo muito menos vivendo cego do que lá no Vale dos Suicidas. Às vezes, conflitos brutais se verificavam pelos becos lamacentos, onde se enfileiravam as cavernas que nos serviam de domicílio. Invariavelmente irritados por motivos insignificantes, nos atirávamos uns contra os outros em lutas corporais violentas, nas quais, tal como sucede nas baixas camadas sociais terrenas, levaria sempre a melhor aquele que maior destreza e truculência apresentasse. Frequentemente fui ali insultado, ridicularizado nos meus sentimentos mais caros e delicados com os xistes e sarcasmos que me revoltavam até o âmago, apedrejado e espancado, até que, excitado por fobia idêntica, eu me atirava a represálias selvagens, obreando com os agressores e com eles refocilando na lama da mesma seiva espiritual. A fome, a sede, o frio enregelador, a fadiga, a insônia, exigências físicas martirizantes, fáceis de o leitor entrever, a natureza como que aguçada em todos os seus desejos e apetites, qual se ainda trouxéssemos um envoltório carnal. A promiscuidade muito vexatória de espíritos que foram homens e dos que animaram corpos femininos, tempestades constantes, inundações, mesmo a lama, o fétido, as sombras perenes, a desesperança de nos vermos livres de tantos martírios sobrepostos, o supremo desconforto físico e moral, eis o panorama, por assim dizer, material, que moldurava os nossos ainda mais pungentes padecimentos morais. Nem mesmo sonhar com o belo, dar-se a devaneios balsamizantes ou a recordações beneficentes era concedido àquele que, porventura, possuísse capacidade para o fazer. Naquele ambiente superlotado de males, o pensamento jazia encarcerado nas fráguas que o contornavam, só podendo emitir vibrações que se afinassem ao tono da própria perfídia local. E envolvidas em
tão enlouquecedores fogos, não havia ninguém que pudesse atingir um instante de serenidade e reflexão para se lembrar de Deus e bradar por sua paternal misericórdia. Não se podia orar porque a oração é um bem, é um bálsamo, é uma trégua, é uma esperança. E os desgraçados que para lá se atiravam nas torrentes do suicídio, impossível seria atingir tão altas mercês. Não sabíamos quando era dia ou quando voltava a noite, porque sombras terrenas rodeavam as horas que vivíamos. Perdéramos a noção do tempo. Apenas esmagadora sensação de distância e longevidade do que representasse o passado ficara para açoitar nossas interrogações, afigurando-se-nos que estávamos há séculos jungidos a tão ríspido calvário. Dali não esperávamos sair, conquanto fosse tal desejo uma das causticantes obsessões que nos alucinavam, pois o desânimo gerador da desesperança que nos amara o gesto de suicidas afirmava-nos que tal estado de coisa seria eterno. A coragem do tempo para aqueles que mergulhavam neste abismo estacionara no momento exato em que fizera para sempre tombar a própria armadura de carne. Daí para cá, só existiam assombro, confusão, enganos, intuições, induções, suposições insidiosas. Igualmente ignorávamos em qual local nos encontrávamos, que significação teria nossa espantosa situação. Tentávamos, aflitos, furtar-nos a ela, sem percebermos que era cabedal de nossa própria mente conflagrada, de nossas vibrações entrechocadas por mil malefícios indescritíveis. Aí tem essa nota que agora eu acho que eu perdi ou é a continuação da anterior. Se por muito longo esse estágio exorbite das medidas normais ao caso, a reencarnação imediata será a terapêutica indicada, embora acerba e dolorosa, o que será preferível há muitos anos, em tão desgraçada situação, assim se completando, então, o tempo que faltava ao término da existência cortada. Acho que é uma continuação mesmo da nota anterior. Era continuação da... Mas aí está dizendo o seguinte, né? No caso do Camilo Castelo Branco, né? Desse que passou como um suicida, ele passou pelo Vale dos Suicidas durante alguns anos. Depois ele foi recolhido, a gente vai ver mais para frente, né? Ele é recolhido, ele vai para um hospital, ele vai fazer um tratamento, aí ele vai fazer vários cursos, né? E aí ele vai se preparar para nova encarnação. Alguns casos, né, de muitos espíritos, o tempo é tão longo no Vale dos Suicidas que não é salutar, não é para a evolução. Então, o que eles fazem? Em vez de esperar esse tempo tão longo para eles se recuperar no mundo espiritual, para depois reencarnar, eles encaminham já no Vale dos Suicidas para a encarnação. Logicamente que a encarnação vai ser sofrida. A pessoa pode ter algumas deformidades, né? Digamos que a pessoa cometeu um suicídio, dando um tiro na cabeça. Ela pode nascer, pode reencarnar com problemas, né, cerebrais totalmente deformados. Pode
né, ter toda essa deformação na mente dele, ou seja, não ter condições de pensar direito. Mas nascer num corpo com o cérebro totalmente fora de ordem é um sofrimento bem menor do que ficar lá no vale. Então, eles preferem reencarnar, que vai ser um aprendizado para o espírito, né? E vai diminuir o sofrimento dele. Né? Logicamente que os pais que recebem um filho com esse tipo de problema têm alguma ligação com esse espírito anteriormente, né? Ou eles se predispuseram a ajudar pelo amor, com missão, ou eles, de alguma forma, ajudaram no suicídio, né? Então, eles podiam evitar o suicídio e não conseguiram evitar, eles incentivaram o suicídio da pessoa, então tem alguma ligação. Pode ser uma ligação benéfica, a pessoa fez só como missão, ou de alguma influência negativa no suicídio dessa pessoa. Procurávamos então fugir do local maldito para voltarmos aos nossos lares. E o fazíamos desabaladamente em insanas correrias de loucos furiosos. As veros malditos, sem consolo, sem paz, sem desencanto em parte alguma, ao passo que correntes irresistíveis, como imãs poderosos, atraíam-nos de volta ao tujúrio sombrio, arrastando-nos de envolta a um atro turbilhão de nuvens sufocadoras e estonteantes. De outras vezes, tateando nas sombras, lá íamos por entre gargantas, vielas e becos, sem lograrmos indício de saída. Cavernas, sempre cavernas, todas numeradas, ou longos espaços pantanosos, quais lagos lodosos circulados de muralhas abruptas que nos afligiam, levantadas em pedra de ferro, em pedra e ferro, como se fôramos sepultados vivos nas profundas tenebrosidades de algum vulcão. Era um labirinto onde nos perdíamos sem podermos jamais alcançar o fim. Por vezes, acontecia não sabemos retornar ao ponto de partida, isto é, as cavernas que nos serviam de domicílio, o que forçava a permanência ao relento até que deparássemos algum covil desabitado para outra vez nos abrigarmos. Nossa mais vulgar impressão era de que nos encontrávamos encarcerados no subsolo, em presídio cavado no meio da terra. Quem sabia se nas entranhas de uma cordilheira da qual fizesse parte também algum vulcão extinto, como pareciam atestar aqueles imensuráveis poços de lama com paredes escalavradas, lembrando minerais pesados. Aterrados, entrávamos então a branir em coro furiosamente quais maltas de chacais danados para que nos retirassem dali, restituindo-nos a liberdade. As mais violentas manifestações de horror seguiam-se então, e tudo quanto o leitor imagina possa, dentro da confusão de cenas patéticas inventadas pela fobia do horror, ficará muito aquém da expressão real por nós vivida nessas horas criadas pelos nossos próprios pensamentos, distanciados da luz e do amor de Deus.
como se fantásticos espelhos perseguissem obsessoramente nossas faculdades, lá se reproduzia a visão macabra. O corpo a se decompor sob o ataque dos vibriões enfaismado, a faina detestável da podridão a seguir o curso natural da destruição orgânica, levando em roldão nossas carnes, nossas vísceras, nosso sangue pervertido pelo pérfido, nosso corpo, enfim, que sumia para sempre no banquete asqueroso de milhões de vermes vorazes, nosso corpo que era carcomido lentamente sobre nossas vistas estupefatas. Que morria era bem verdade, enquanto nós, seus donos, nosso ego sensível, pensante, inteligente, que dele se utilizara apenas como um vestuário transitório, continuava vivo, sensível, pensante, inteligente, desapontado e pávido, desafiando a possibilidade de também morrer. E o tétrica magia e tétrica magia que ultrapassava todo o poder que tivéssemos de refletir e compreender. Ó castigo irremovível, punindo o renegado que ousou insultar a natureza, destruindo prematuramente o que só ela era competente para decidir e realizar. Vivos, nós, em espírito, diante do corpo putrefato, sentíamos a corrupção atingir-nos. Doíam em nossa configuração astral as picadas monstruosas dos vermes. E enfurecia-nos até a demência, a martirizante repercussão que levava nosso perispírito, ainda animalizado e provido de abundantes forças vitais, a refletir o que se passava com o seu antigo envoltório luminoso. Tal o eco de um rumor a reproduzir-se da quebrada em quebrada, da montanha ao longo de todo o vale. Nossa covardia, então, a mesma que nos brutalizara, induzindo-nos ao suicídio, forçava-nos a retroceder. Então, ele está descrevendo aí o sofrimento que ele passou durante anos, né? O livro, a gente sabe, né, que no início, né, o primeiro e o segundo capítulos são dessa parte de sofrimento mesmo, né? Mas para mostrar todo o que um suicida passa. Na verdade, ele está descrevendo, mas de uma forma bem sintética. Imagina que ele passou sofrendo durante alguns anos. Após esse sofrimento, aí ele vai relatar a recuperação dele, né, num hospital. Depois, toda a evolução dele, o aprendizado que ele tem, né? Então, esse primeiro capítulo, que está descrevendo muito sofrimento, né? A gente tem que ver que é só uma descrição rápida, né, do que ele passou. Mas a maior parte do livro fala do aprendizado que ele teve e tirou de tudo isso, né? Então ele cometeu suicídio, como tantas outras pessoas nesse vale, nessa região cometeu suicídio. A gente sabe que nada é perdido, né? Então a gente sabe, por exemplo, que nosso lar, ele está acima do Rio de Janeiro, numa altura mais ou menos onde passam os aviões. É isso que está no nosso lar, né? Então, nosso lar está lá, há uma altura grande, né? Esse Vale dos Suicidas, com certeza, está numa região mais baixa. Aonde mais baixa? Não sei,
mas pode estar, por exemplo, inclusive, debaixo da crosta terrestre. Então, a gente está aqui pisando no solo, esse Vale dos Suicidas pode estar fisicamente localizado no interior da Terra. Não sei se é isso, ok? Mas é possível que esteja ali localizado. Não precisa estar acima do nível da Terra, pode estar abaixo. Como tem vários livros que descrevem regiões de sofrimento que ficam abaixo do nível, né, do solo, ou seja, no interior da Terra. Se esse vale pode estar lá? Não sei, mas pode ser. Retrocedíamos. Mas o suicídio é uma teia envolvente em que a vítima, o suicida, só se debate para cada vez mais confundir-se, tolher-se, embaraçar-se. Sobrepunha-se à confusão. Agora, a persistência da autossugestão maléfica recordava as lendas supersticiosas ouvidas na infância e calçadas por longo tempo nas camadas da subconsciência, corporificava-se em visões extravagantes a que emprestava realidade integral. Julgava-nos nada menos do que à frente do tribunal dos infernos. Sim, vivíamos na plenitude da região das sombras, e os espíritos de ínfima classe do invisível, obsessores que pululam por todas as camadas inferiores, tanto da terra como do além, os mesmos que haviam alimentado em nossas mentes as sugestões para o suicídio, divertindo-se com nossas angústias, prevaleciam-se da situação anormal para a qual resvalávamos, a fim de convencer-nos de que eram juízes que nos deveriam julgar e castigar, apresentando-se as nossas faculdades conturbadas pelo sofrimento como seres fantásticos. Fantasmas impressionantes e trágicos. Inventavam cenas satânicas com que nos suplicavam, submetiam-nos a vexames indescritíveis. Obrigavam-nos a torpezas e deboches, violentando-nos a compactuar de suas infames obscenidades. Donzelas que se haviam suicidado, desculpando-se com motivos de amor, esquecidas de que o vero amor é paciente, virtuoso e obediente a Deus, olvidando no egoísmo passional de que deram provas o amor sacrossanto de uma mãe que ficara inconsolável, desrespeitando as cãs veneráveis de um pai, os quais jamais esqueceriam o golpe em seus corações vibrados pela filha ingrata que preferiu a morte a continuar no tabernáculo do lar paterno. Era agora insultados no seu coração e no seu pudor por essas entidades animalizadas e vis, que as faziam crer serem obrigadas a se escravizarem por serem eles os donos do império de trevas que escolheram em detrimento do lar que abandonaram. Em verdade, porém, tais entidades não passavam de espíritos que também foram homens, mas que viveram no crime, sensuais, alcoólatras, devassos, intrigantes, hipócritas, perjuros, traidores, sedutores, assassinos perversos, caluniadores, sátiros, enfim, essa falange maléfica que infelicita a sociedade terrena, que muitas vezes tem funerais pomposos e exéquias solenes para que na existência espiritual
se resume na coisa repugnante e que mencionamos, até que reencarnações expiatórias, miseráveis e rastejantes, venham impulsioná-lo a novas tentativas de progresso. A tão deploráveis sequências sucediam-se outras não menos dramáticas e rescaldantes, atos incorretos por nós praticados durante a encarnação, nossos erros, nossas quedas pecaminosas, nossos crimes mesmos, corporificavam-se à frente de nossas consciência como outras visões acusadoras intransigentes na condenação perene que nos submetiam. As vítimas do nosso egoísmo reapareciam agora em reminiscências vergonhosas e costumazes, indo e vindo ao nosso lado em atropelos pertinazes, infundindo em nossa já tão combalida organização espiritual o mais angustioso desequilíbrio nervoso forjado pelo remorso. Sobrepondo-se, no entanto, a tão lamentável acervo de iniquidades, ainda de tanta vergonha e tão rudes humilhações, existia, vigilante e compassiva, a paternal misericórdia de Deus Altíssimo, do Pai justo e bom, que não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se arrependa. Nas peripécias que o suicida entra a curtir depois do desbarato que prematuramente o levou ao túmulo, o vale sinistro apenas representa um estágio temporário, sendo ele para lá encaminhado por movimento de impulsão natural, com o qual se afina até que se desfaçam as pesadas cadeias que o atrelam ao corpo físico terreno, destruído antes da ocasião prevista pela lei natural. Será preciso que se desagreguem dele as poderosas camadas de fluidos vitais que lhe revestiam a organização física, adaptadas por afinidades especiais da grande mãe natureza, à organização astral, ou seja, ao perispírito, as quais nele se aglomeram em reservas suficientes para o compromisso da existência completa, que se arrefeçam, enfim, as mesmas afinidades, labor que na individualidade de um suicida será acompanhado das mais aflitivas dificuldades de morosidade impressionante, para só então obter possibilidade vibratória que lhe faculte alívio e progresso. Tem uma segunda nota aqui, Lô. As impressões e sensações penosas oriundas do corpo carnal que acompanham o espírito ainda materializado chamaremos repercussões magnéticas, em virtude do magnetismo animal existente em todos os seres vivos e suas afinidades com o perispírito. Trata-se de fenômeno idêntico ao que faz a um homem que teve o braço ou a perna amputada, sentir coceiras na palma da mão, que já não existe com ele, ou na sola do pé, igualmente inexistente. Conhecemos em certo hospital um pobre operário que teve ambas as pernas amputadas, senti-las tão vivamente consigo, assim como os pés, que, esquecido de que já não os possuía, procurou levantar-se, levando, porém, estrondosa queda e ferindo-se.
Tais fenômenos são fáceis de observar. De outro modo, tal seja a afeição do seu caráter, tais os deméritos e graus de responsabilidade gerais, tal será o agravo da situação, tal a intensidade dos padecimentos a experimentar, pois nesses casos não serão apenas as consequências decepcionantes do suicídio que lhe afligirão a alma, mas também o reverso dos atos pecaminosos anteriormente cometidos. Periodicamente, singular caravana visitava esses antros de sombras. E como a inspiração de alguma associação caridosa, assistência protetora de instituição humanitária, cujos abnegados fins não se poderiam pôr em dúvida. Vinham à procura daqueles dentre nós cujos fluidos vitais, arrefecidos pela desintegração completa da matéria, permitissem locomoção para as camadas do invisível, intermediário ou de transição. Suponhamos tratasse a caravana de um grupo de homens, mas, na realidade, eram espíritos que estendiam a fraternidade ao extremo de se materializarem o suficiente para se tornarem plenamente percebidos a nossa precária visão e nos infundirem confiança no socorro que nos davam. Trajados de branco, apresentavam-se caminhando pelas ruas lamacentas do vale, de um a um, em coluna rigorosamente disciplinada, enquanto, olhando-os atentamente, distinguíramos, à altura do peito de todos, pequena cruz azul celeste, o que parecia ser um emblema, um distintivo. Senhoras faziam parte dessa caravana. Precedia, porém, a coluna pequeno pelotão de lanceiros, qual batedor de caminhos, ao passo que vários outros milicianos da mesma arma rodeavam os visitadores, como tendo um cordão de isolamento, como tecendo um cordão de isolamento, o que esclarecia serem estes muito bem guardados contra quaisquer hostilidades que pudessem surgir no exterior. Com a destra, o oficial comandante erguia alvinitente flâmula, na qual se lia, em caracteres também azul celeste, esta extraordinária legenda que tinha o dom de infundir insopitável e singular temor. Legião dos Servos de Maria. Os lanceiros, ostentando o escudo e lança, tinham tez bronzeada e trajavam-se com sobriedade, lembrando guerreiros egípcios da antiguidade. E chefiando a expedição, destacava-se varão respeitável, o qual trazia avental branco e insígnias de médico a par da cruz, já referida. Cobria-lhe a cabeça, porém, em vez do gorro característico, um turbante hindu, cujas dobras eram atadas à frente pela tradicional esmeralda, símbolo dos esculápios. Entravam aqui e ali pelo interior das cavernas habitadas, examinando seus ocupantes. Curvavam-se cheios de piedade junto das sarjetas, levantando aqui e acolá algum desgraçado tombado sob o excesso de sofrimento, retiravam os que
apresentassem condições de poderem ser socorridos e colocavam-nos em macas conduzidas por varões que se diriam serviçais ou aprendizes. Voz grave e dominante de alguém invisível que falasse, pairando no ar, guiava-os no caridoso afã, esclarecendo detalhes ou desfazendo confusões momentaneamente suscitadas. A mesma voz fazia a chamada dos prisioneiros a serem socorridos, proferindo seus nomes próprios, o que faziam que se apresentassem sem a necessidade de serem procurados. Aqueles que se encontrassem em melhores condições, facilitando o destarte e o serviço dos caravaneiros. Hoje, posso dizer que todas essas vozes amigas e protetoras eram transmitidas através de ondas delicadas e sensíveis do éter, com o sublime concurso de aparelhamento magnético, mantidos para fins humanitários em determinados pontos do invisível, isto é, justamente na localidade que nos receberia ao sairmos do vale. Mas então ignorávamos o pormenor e muito confusos nos sentíamos. As macas transportadas cuidadosamente eram guardadas pelo cordão de isolamento já referido e abrigadas no interior de grandes veículos à feição de comboios que acompanhavam a expedição. Esses comboios, no entanto, apresentavam singularidade interessante, digna de relato. Em vez de apresentarem os vagões comuns às estradas de ferro, como os que conhecíamos, lembravam antes meio de transporte primitivo, pois se compunham de pequenas diligências atadas umas às outras e rodeadas de persianas, cujas persianas muito espessas, o que impediria o passageiro verificar os locais por onde deveria transitar. Brancos leves, como burilados em materiais específicas, habitualmente laqueadas, eram puxados por formosas parelhas de cavalos, também brancos, nobres animais cuja extraordinária beleza e elegância em comum despertariam nossa atenção se estivéssemos em condições de algo notar, para além das desgraças que nos mantinham absorvidos dentro do nosso âmbito pessoal. Dir-se-iam, porém, exemplares da mais alta raça normanda, vigorosos e inteligentes, a belas crinas ondulantes e graciosas, enfeitando-lhes os altivos pescoços mais mantos de seda níveos e finalmente franjados. Nos carros distinguia-se também o mesmo emblema azul celeste e a legenda respeitável. Geralmente, os infelizes assim socorridos encontravam-se desfalecidos, exâmenes, como atingidos de singular estado comatoso. Outros, no entanto, alucinados ou doloridos, infundiam compaixão pelo estado de supremo desalento em que se conservavam. Depois de rigorosa busca, a estranha coluna marchava em retirada até o local em que se postava o comboio, igualmente defendido por lanceiros hindus. Silenciosamente, cortava pelos becos e vielas, afastando-se
afastava-se, afastava-se, desaparecendo de nossas vistas enquanto mergulhávamos outra vez na pesada solidão que nos cercava. Em vão, clamavam por socorro os que se sentiam preteridos, incapacitados de compreenderem que, se assim sucedia, era porque nem todos se encontravam em condições vibratórias para migrarem para regiões menos hostis. Em vão, suplicavam justiça e compaixão, ou se amotinavam revoltados, exigindo que os deixassem também seguir com os demais. Não respondiam os caravaneiros com um gesto sequer. E se algum mais desgraçado ou audacioso tentasse assaltar as viaturas a fim de atingi-las e nelas ingressar, 10, 20 lanças faziam-no recuar, interceptando-lhe a passagem. Então, um coro hediondo de uivos e choros sinistros, de pragas e gargalhadas satânicas, o ranger de dentes comum ao réprobo que estertora nas trevas dos males por si próprio forjados, repercutiam longa e dolorosamente pelas ruas lamacentas, parecendo que loucura coletiva atacar os míseros detentos, elevando suas raivas ao incompreensível no linguajar humano. E assim ficavam. Quanto tempo? Ó, Deus piedoso, quanto tempo, até que suas inimagináveis condições de suicida, de mortos-vivos, lhe permitissem também a transferência para a localidade menos trágica. Então, aí está descrevendo, né, então, algo semelhante do que aconteceu com André Luiz no umbral, né? Então, tem lá as pessoas, né, sofrendo, e esses espíritos abnegados, né, vão lá para ajudar e socorrer as pessoas que já estão em condições de serem socorridas. Então, a gente sabe que existe uma ligação, né? Nossa. Nós, como espírito, temos o nosso corpo espiritual, do perispírito, que se liga ao nosso corpo. À medida que a gente vai passando o tempo, né? Então, no encarne, na encarnação, existe essa ligação do perispírito ao corpo, célula a célula. No desencarne, vai acontecer a mesma coisa, há o desligamento do perispírito do corpo. Quando a pessoa comete suicídio, há umas ligações ainda muito fortes do perispírito ao corpo, fazendo com que isso se desligue, se desligue, né, ao longo do tempo. Então a pessoa acaba sofrendo, né? E as pessoas já desmaterializadas, as pessoas já desligadas do corpo físico, são recolhidas e vão para uma região de transição, né? Vão para um lugar onde são retirados. Então tem esses trabalhadores, né, que estão lá nas caravanas e, sabendo quem eles vão buscar, chamam pelo nome, ou eles procuram, põem em macas e levam para essa região de transição. Então a gente vê que essa caravana é em nome de Maria, a mãe de Jesus. E as pessoas que participam dessa caravana são voluntários, né? Mas para que eles têm
Por que que o chefe é hindu? Por que usa um turbante hindu? Porque provavelmente essa pessoa que está esses hindus, eles tiveram na vida material, né, alguns trabalhos, alguns viveram como hindus, né? E quando você reencarna e você está na vida material e você se identifica com uma encarnação, você se expressa no mundo espiritual exatamente com aquela encarnação que você se identifica mais, né? Então, essa pessoa que está com um turbante deve ter vivido e deve ter evoluído bastante, crescido espiritualmente como hindu e se apresenta no mundo espiritual com esse turbante, como hindu, né? Então, toda essa ajuda existe. Então, as pessoas passam por um tempo sofrendo e são sempre resgatados. Então, vão passar por um tempo. Todo mundo todas as pessoas que vão para lá vão ficar por um tempo. Apesar que, quando a gente está sofrendo, parece que o sofrimento é eterno, né? Então, se a gente está passando por uma doença qualquer e tem dor, a gente parece que aquela dor não acaba nunca. O sofrimento é eterno. Imagina essa dor e sofrimento num vale como esse. E fica lá tanto tempo e ele não percebe se é dia, se é noite, o que acontece. Parece que o sofrimento não vai acabar nunca, né? O Camilo está descrevendo tudo isso aí e ele já passou por tudo isso. Então, ele passou pelo vale, ele foi socorrido e então ele está hoje mais, quando escreveu o livro, está muito mais equilibrado do que no começo. Mas lembrando que esse Camilo foi um escritor português famoso. Então ele sabia escrever bem. Por isso que algumas palavras aí que a gente acha meio difícil, é que ele é escritor. Então, não era simplesmente uma pessoa sem cultura, né? Ele tinha cultura, né? Cometeu o erro do suicídio e passa essa experiência para nós, para que a gente reflita e não cometa o mesmo erro. Comentários? Então, essa parte de pesado no livro está terminando, então não desistam do livro ainda, tá ok? Que a parte mais leve está em seguida. Quem quer fazer a prece de encerramento? O Luiz está doidinho para fazer. Vai, Luiz. Primeiro eu vou dar boa noite a todos, que eu cheguei atrasado, né? Mas vamos então fazer nosso fechamento, nosso encerramento da aula de hoje. Vamos encerrando, então, agradecendo a Deus, nosso Pai, primeiramente, nosso Mestre Jesus, a toda a espiritualidade superior que aqui nos esteve, nos ajudando, nossos anjos de guarda. Vamos pedindo para todos eles nos orientar, nos dar entendimento, compreensão e nos dê assim muita força de vontade para poder continuar essas aulinhas de segunda-feira, nesse entendimento desse livro maravilhoso. Como o Lourenço falou, agora no começo ela é um pouco assim, não muito assim, inspirativa, mas depois ele começa a ficar muito legal. Mais para frente vocês vão devorar esse livro. Então, vamos agradecendo, então, com o nosso mestre nos ensinou, pela oração que ele nos fez. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Porque te pertence o poder, a glória e a misericórdia,
para todos os séculos e séculos, que assim seja, graças a Deus. Sandra, então a palavra. Muito bem, graças a Deus. Roberto, quer falar alguma coisa? Não, Lourenço, hoje não hoje só apareceu evidências assustadoras, sabe? Então é melhor eu não falar, Tá bom. né? Mas eu queria só relembrar que, conforme a sua parente dançou, o seu Adão correu em volta de todos nós lá no velório dele e nos entregou flores. Você lembra? Então, eu levei um tapinha na cabeça aí, seu Roberto. Então, mas é isso mesmo. Quando o prof falou, eu lembrei disso daí, Rô. Ah, tá. Então. Graças a Deus. Graças a Deus. Tchau, Carla. Tchau, Sônia. Tchau, gente. Robertão. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Anja. Tchau, Ana.